O barulho da moenda triturando osso e carne engoliu o terreiro e fez a casa grande correr para as janelas. Foi um som que ninguém que ouviu conseguiu esquecer. Não era apenas o gemido do ferro contra a resistência, mas também o estalo de ossos se partindo, o ruído molhado de músculos sendo esmagados e, por cima de tudo, gritos que duraram apenas segundos antes de serem sufocados pelo movimento implacável dos cilindros. Teresa usou os minutos de confusão para executar a segunda parte do plano. Correu até os destroços sangrentos que restavam dos 7 feitores, encontrou a chave do porão nas roupas ensanguentadas do Evangelho Brandão, uma chave de ferro forjado que ele sempre carregava na corrente do relógio, e correu para o porão onde 12 pessoas estavam presas em grilhões esperando castigos que não viriam mais. Os prisioneiros incluíam os meninos Antônio e José, a menina Florinda que seria vendida, uma mulher chamada Quitéria, que havia tentado fugir na semana anterior, 2 homens idosos acusados de preguiça e 5 jovens que tinham sido flagrados conversando em língua africana. Crime punível, com açoite desde que o professor inventara a regra de que só se fala cristão neste engenho. Teresa abriu os grilhões um por um, quebrou as tiras de ferro que prendiam os tornozelos e empurrou famílias inteiras para dentro do mato pelas valas de irrigação que cortavam a propriedade como veias abertas. Eram valas de meio metro de profundidade que levavam água do riacho Cobra até os canaviais. Caminhos que ela havia mapeado durante anos, carregando água da fonte para a casa grande. No total, 43 pessoas fugiram naquela tarde, pelos caminhos que só Teresa conhecia. Seguiram as valas até o mato fechado. Depois, subiram pela encosta da Serra da Borborema em direção às grutas, onde outros fugitivos já haviam estabelecido esconderijos temporários. Levaram apenas as roupas do corpo e a esperança de que a confusão na casa grande durasse tempo suficiente para ganhar distância. Benedito, seguindo a combinação prévia, queimou o livro de dívidas da senzala na fornalha do engenho. Um caderno encapado de couro onde o professor anotava multas inventadas que transformavam pequenas infrações em dívidas impagáveis. Quebrou uma telha. 2.000 réis. Olhou torto para feitor. 5.000 réis. Cantou sem autorização. 1.000 réis. Páginas e páginas de números que mantinham pessoas presas, não apenas por grilhões, mas por contas que nunca fechavam. Rosa, cumprindo sua parte, apagou com cinza quente da fornalha o número 247, que estava marcado a ferro no braço direito da menina Florinda. Marca que a identificaria como propriedade do coronel Nobre, em qualquer lugar do Nordeste. A cicatriz em forma de números havia sido feita 2 anos antes, quando a criança completou 6 anos e passou a ter valor comercial. Rosa usou cinza misturada com banha de porco para queimar por cima da marca original, deixando apenas uma mancha escura que podia passar por acidente. Teresa deixou a moenda parada, com os cilindros presos por uma corrente de ferro. A mesma corrente que os feitores usavam para prender pessoas ao tronco de açoite. A máquina ficou imóvel como um sino que não toca mais, com pedaços de carne e osso ainda presos entre as engrenagens, pingando sangue no chão de tijolo da casa da moenda. O cheiro de ferro e sangue misturado ao doce do melaço criou um aroma nauseante que impregnaria o lugar por décadas. Um relatório do delegado José Bonifácio de Andrada Silva, homônimo do patriarca da Independência, para o presidente da província, datado de 28 de fevereiro de 1854, descreve a cena encontrada pelos soldados. Deparamo-nos com carnificina indescritível na casa da moenda, encontrados restos mortais de 7 indivíduos entre os cilindros da máquina, não sendo possível identificar os corpos devido ao estado de fragmentação extrema. Ossos, músculos e vísceras misturados de forma que impossibilita a separação individual dos cadáveres. O documento continua. A escrava Teresa deixou a máquina travada com corrente de ferro, demonstrando premeditação e conhecimento técnico do funcionamento do engenho. Foram encontrados vestígios de pinga misturada com substância desconhecida, possivelmente ópio, sugerindo que os feitores foram drogados antes do massacre. A cena indica planejamento detalhado e execução friamente calculada. A polícia escreveu: crime bárbaro cometido por escrava contra homens livres cristãos. Quem vivia na senzala chamou de justiça. O coronel Nobre, que estava no Rio de Janeiro jogando cartas e perdendo fazendas inteiras numa mesa de gamão quando soube da morte dos feitores, voltou para o Seridó, trazendo 10 soldados da Guarda Nacional e 2 cães de caça treinados para caçar pessoas fugidas. A viagem de volta durou 15 dias a cavalo, tempo suficiente para os fugitivos se espalharem pelas serras. Encontrou o terreiro vazio, a casa de farinha incendiada, o livro de dívidas transformado em cinzas e 43 pessoas desaparecidas nas serras do Seridó,
como fumaça que se dissolve no ar seco do sertão. Os cães farejadores conseguiram seguir rastros apenas até o riacho Cobra. Depois disso, as pegadas se perdiam na pedra e na água corrente que Teresa havia escolhido estrategicamente como rota de fuga. O coronel ofereceu 50 mil réis de recompensa para cada pessoa recapturada viva, 20 mil réis para cada cabeça trazida como prova de morte. Espalhou cartazes em Caicó, currais, Novos, Acari e Parelhas com descrições detalhadas dos fugitivos. Um dos cartazes, preservado no arquivo do Museu de Caicó, descreve Teresa. Mulata de 40 anos, altura mediana, cicatrizes nas costas, sabe ler e escrever, muito perigosa, líder de rebelião que matou 7 feitores. A capacidade de leitura de Teresa era segredo que ela guardara durante 20 anos no engenho. Havia aprendido escondido com um padre francês que passou 3 meses no engenho em 1835, ensinando latim e português para os filhos do antigo senhor. Ela espionava as aulas através de uma fresta na parede, decorava as lições e praticava escrevendo com carvão em pedaços de telha quebrada que escondia embaixo da cama na senzala. Esse conhecimento a transformara em escriba secreta da senzala. Escrevia cartas para pessoas escravizadas que tinham familiares em outros engenhos, forjava passes de viagem para quem tentava fugir, decifrava documentos que os senhores deixavam sobre mesas quando se achavam seguros. Foi assim que descobriu sobre a venda da menina Florinda 2 semanas antes do massacre, lendo uma carta do comprador de Recife que estava no escritório do coronel. Teresa foi capturada 3 semanas depois, numa grota próxima ao riacho Cobra, junto com 5 outras pessoas que haviam ficado para trás, porque uma mulher idosa não conseguia caminhar na velocidade do grupo. Estavam escondidos numa caverna natural, sobrevivendo de macambira e mandacaru, quando os cães finalmente encontraram o rastro que a chuva não havia apagado completamente. Um anúncio no jornal A União, de Natal, de 15 de março de 1854, oferecia 200 mil réis de recompensa pela captura da escrava Teresa, mulata alta, cicatrizes nas costas, fugida do engenho São Miguel após assassinar feitores com máquina de moer cana, considerada extremamente perigosa e líder de insurreição. O texto não mencionava que ela estava grávida de 6 meses quando foi presa, barriga que crescera durante as 3 semanas de fuga, alimentada apenas com raízes e água de chuva. O pai da criança era Joaquim Africano, o ferreiro que havia perdido 2 dedos na régua do professor. Eles se haviam casado na igreja do engenho 2 anos antes, numa cerimônia simples, onde o padre abençoou a união entre 2 pessoas que não tinham nem direito legal de se casar. O casamento religioso não tinha valor civil. Pessoas escravizadas não podiam firmar contratos, mas criava laços espirituais que nem grilhões conseguiam quebrar. Joaquim havia ficado no engenho no dia do massacre, trabalhando na forja, quando ouviu o barulho da moenda triturando carne humana. Correu para o terreiro, viu os destroços sangrentos dos 7 feitores e entendeu imediatamente que Teresa havia executado a justiça que todos sonhavam, mas ninguém ousara fazer. Ajudou na fuga, carregando crianças pequenas nos braços até elas alcançarem a mata fechada. Quando os soldados do coronel chegaram para prender os cúmplices da rebelião, encontraram Joaquim na forja, calmamente martelando ferro em brasa. Perguntaram se ele sabia do plano de Teresa. Ele respondeu que sabia apenas fazer ferraduras e grilhões, que mulher não conversava com homem sobre assunto de homem. Levaram ele para a cadeia mesmo assim, onde morreu 3 dias depois, oficialmente de febre amarela, mas os hematomas no corpo denunciavam espancamento. O julgamento aconteceu em maio na Câmara de Caicó, com um júri composto por fazendeiros e comerciantes da região que tinham interesse direto em manter o sistema funcionando sem rebeliões. O promotor público, Dr. Severino Bezerra de Menezes, pediu morte por enforcamento como exemplo para outras escravas que ousassem levantar a mão contra seus superiores naturais. Teresa não teve advogado. Pessoas escravizadas não tinham direito à defesa legal. Ela sabia ler e acompanhou todo o processo, incluindo os depoimentos de testemunhas que juraram que os feitores eram homens piedosos e justos, que aplicavam apenas correção necessária. Ouviu o coronel Nobre testemunhar que havia perdido 7 funcionários competentes e dedicados, numa carnificina sem precedentes na província. Ouviu padres falarem sobre a maldade intrínseca de pessoas que se rebelavam contra a ordem cristã estabelecida por Deus. Quando perguntaram se tinha algo a declarar em sua defesa, Teresa se levantou, pesada com a gravidez de 7 meses, e disse apenas: "Eles prometeram sal nas feridas dos meninos. Eu prometi ferro na cabeça de vocês. Cumpri minha palavra como cristã deve cumprir." Depois se sentou e não falou mais durante o resto do julgamento. A sentença foi morte por enforcamento na praça pública de Caicó, com execução marcada para a 1ª sexta-feira de junho.
Um telegrama do presidente da província, Dr. José Bento da Cunha Figueiredo, para o Ministério da Justiça, no Rio de Janeiro, arquivado na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional, pedia autorização para executar escrava que matou 7 feitores, servindo de exemplo para conter possíveis rebeliões na região do Seridó, que possam comprometer a tranquilidade da província e a segurança da propriedade. A resposta do ministro chegou 3 semanas depois, autorizando a execução, com a maior publicidade possível para desencorajar futuras insurreições. O governo imperial, abalado por revoltas em várias províncias, precisava mostrar firmeza no controle da população escravizada. Teresa seria enforcada como exemplo de que rebelião contra o sistema não seria tolerada sob nenhuma circunstância. A autorização chegou em junho, mas Teresa havia morrido na cadeia 3 dias antes da data marcada para a execução, oficialmente de febres puerperais após parto prematuro. Mas testemunhas relataram o espancamento sistemático dos soldados, que guardavam a prisão. Uma mulher chamada Josefa, que levava comida para outros presos, disse ter ouvido gritos de dor vindos da cela de Teresa durante 2 noites seguidas. O bebê, um menino que nasceu com 7 meses, morreu junto com ela. Não chegou a receber nome. Cristão nem sepultura individual, foi enterrado no mesmo caixão que a mãe, num canto do cemitério reservado para pessoas escravizadas, sem lápide nem cruz. Anos depois, moradores da região começaram a deixar flores silvestres naquela área, sem saber exatamente onde estava o túmulo. As outras 5 pessoas capturadas com Teresa foram vendidas para fazendas no Maranhão, depois de sessões de tortura que duraram 1 semana. O coronel queria informações sobre os outros fugitivos, mas eles não sabiam nada além dos caminhos que haviam seguido na fuga. Foram vendidos com desconto, mercadoria avariada, para proprietários que aceitavam pessoas escravizadas, com marcas de castigo recente. Das 43 pessoas que fugiram no dia do massacre, 28 conseguiram se reunir e formar quilombo na Serra da Rajada, numa região de Pedra e Mandacaru, onde era difícil chegar a cavalo. Construíram casas de adobe em grutas naturais, plantaram milho e feijão em pequenos vales escondidos, organizaram um sistema de vigia para avisar sobre a aproximação de soldados ou capitães do mato. O quilombo resistiu por 3 anos, crescendo, com a chegada de outros fugitivos de engenhos vizinhos que ouviram falar da terra livre da serra. Em 1857, já abrigava mais de 80 pessoas, incluindo crianças nascidas em liberdade que nunca haviam usado grilhões nem recebido chicotadas. Tinha uma escola, onde um velho alfabetizado ensinava leitura usando a Bíblia como cartilha, oficina, de ferraria tocada por ex-escravos que sabiam forjar armas e roças que produziam alimento suficiente para sustentar a comunidade. O coronel Nobre nunca se conformou com a existência do quilombo. Organizou 3 expedições militares para exterminar os fugitivos, sempre fracassadas, porque os quilombolas conheciam cada trilha, cada gruta, cada fonte de água da serra. Na 4ª tentativa, em dezembro de 1857, ele conseguiu a ajuda do governo provincial, que enviou 50 soldados comandados pelo tenente-coronel Francisco de Assis Pereira Rocha. A expedição cercou a serra durante 2 semanas, cortando acesso à água e aos caminhos de descida. Quando a fome e a sede ficaram insuportáveis, os quilombolas tentaram uma saída em massa na madrugada de 23 de dezembro. Foram recebidos com tiros de fuzil e sabres desembainhados. 28 pessoas morreram no combate, incluindo mulheres e crianças que corriam desarmadas em direção ao mato. Um relatório militar, assinado pelo tenente-coronel Rocha e preservado no arquivo do Exército em Recife, descreve a operação. Exterminados todos os elementos da insurreição quilombola, restabelecida a ordem na comarca, recuperadas armas de fogo que estavam em poder dos bandidos. O documento lista 28 bandidos mortos, nenhuma baixa entre as forças legais, números que não mencionam crianças nem mulheres grávidas entre os mortos. Os 15 fugitivos restantes da rebelião original conseguiram escapar do cerco e chegar ao Ceará, onde se perderam nos registros da história como folhas secas levadas pelo vento. Alguns podem ter se integrado a comunidades de pessoas livres de cor, outros podem ter formado novos quilombos em serras mais distantes. Seus nomes desapareceram dos documentos oficiais, como se nunca tivessem existido. O engenho São Miguel funcionou por mais 2 anos com feitores vindos da Paraíba, todos armados com pistolas e acompanhados por soldados, mas a produção nunca voltou ao normal. As pessoas escravizadas trabalhavam em silêncio tenso, sempre olhando para a casa da moenda, onde ainda havia manchas de sangue que a cal não conseguira apagar completamente. O medo havia mudado de lado. Agora eram os feitores que dormiam com armas debaixo do travesseiro.
O coronel Nobre vendia uma pessoa escravizada por mês para pagar os salários dos novos capatazes e manter soldados de guarda permanente. Em 2 anos, vendeu 60 pessoas para fazendas de café em São Paulo e Minas Gerais, esvaziando gradualmente a força de trabalho que dava lucro à propriedade. Em 1856, sem pessoas suficientes para tocar a produção, a propriedade foi leiloada para quitar dívidas acumuladas desde o massacre. O inventário da época registra máquina de moer cana com cilindros danificados, necessitando reparo urgente. Descrição técnica que não mencionava que o dano era resultado de ter triturado 7 esqueletos humanos. A moenda foi vendida como sucata para uma fundição de Campina Grande, onde o ferro foi derretido e transformado em trilhos de trem. Parte do metal que esmagou os feitores pode ter sido usada na construção da ferrovia que ligou o interior à capital. Existe uma contradição deliberada nos documentos sobre o número exato de mortos. O Auto de Devassa fala em 7 feitores, mas o livro de óbitos da freguesia de Caicó registra apenas 5 enterros naquele período, sugerindo que 2 corpos podem ter sido secretamente jogados num poço ou queimados para apagar evidências. O relatório militar, que descreve o ataque ao Quilombo da Rajada em 1857, menciona 28 bandidos mortos, mas cartas particulares do coronel Nobre para parentes no Recife falam em mais de 30 negros exterminados, incluindo várias crianças que tentaram correr. Algumas lacunas nos registros não se explicam facilmente, como se certas mortes não merecessem papel e tinta. O livro de batismos da Capela do Engenho tem páginas arrancadas correspondentes aos anos de 1854 a 1857, período que incluiria crianças nascidas no quilombo da Serra da Rajada. É como se alguém tivesse decidido que pessoas nascidas em Liberdade não podiam nem mesmo existir no papel. Os moradores da região desenvolveram durante décadas o hábito de jogar flores silvestres e cachaça nos restos da moenda toda quarta-feira de cinzas. Violetas do campo, sempre vivas amarelas e ramos de aroeira eram deixados entre os ferros retorcidos, junto com pequenas garrafas de pinga que desapareciam durante a noite. Bebidas por pessoas ou evaporadas pelo sol do sertão. Ninguém sabia dizer. Alguns juravam que na madrugada dessa data ainda se escutava barulho de cilindros girando e madeira se partindo, vindo da direção do terreiro abandonado, onde só restavam alicerces de pedra e pedaços de telha francesa quebrada pela chuva e pelo tempo. O som durava poucos minutos, sempre entre 3 e 4 da manhã, como se a máquina voltasse à vida para completar um trabalho que havia começado e nunca terminara. Outros falavam que a corrente que Teresa usou para travar a máquina nunca enferrujou completamente, mesmo depois de mais de século exposta à chuva e ao sol inclemente do Seridó. O ferro mantinha um brilho estranho, como se tivesse sido forjado com metal diferente do comum, temperado no sangue dos feitores que havia ajudado a matar. Se essa história te alcançou, compartilha para que essa memória não suma de vez como tantas outras que foram enterradas no silêncio. Antes de partir, comenta quantas histórias como essa ainda estão soterradas no interior do Brasil, esperando alguém que tenha coragem de desenterrar os ossos que nossos antepassados preferiram esquecer. No Museu de Caicó, uma placa discreta, ao lado de peças enferrujadas do antigo engenho São Miguel, diz apenas moenda do século XIX, danificada em acidente de trabalho, doação da família Nobre. Não menciona Teresa Joaquina dos Santos, nem os 7 feitores que morreram entre os cilindros de ferro numa quarta-feira de cinzas de 1854. Não fala sobre os 43 fugitivos, sobre o quilombo da Serra da Rajada, sobre as crianças que nasceram livres e morreram baleadas aos 7 anos de idade. Historiadores ainda debatem se o episódio foi revolta isolada ou parte de uma onda maior de rebeliões que sacudiu o Nordeste na década de 1850, quando a proibição do tráfico negreiro tornou cada pessoa escravizada mais valiosa e os castigos mais severos para evitar fugas. Documentos da época registram pelo menos 15 rebeliões similares entre 1850 e 1860, todas sufocadas com extrema violência e apagadas dos registros oficiais. O que não se discute é o que a história revela sobre o Brasil escravista. Um sistema tão violento que transformou pessoas em máquinas de moer gente, até que uma dessas pessoas decidiu usar a máquina contra quem a operava. Teresa não foi bárbara, foi cirurgiã que amputou o tumor que estava matando sua gente. Não foi criminosa, foi juíza que aplicou a única sentença possível num tribunal onde a lei era o chicote e a justiça era a corrente. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações. No terreiro abandonado do antigo engenho São Miguel, no Vale do Seridó,
província do Rio Grande do Norte, ainda sobra ferro retorcido onde ficava a moenda de cana. E entre os dentes quebrados do cilindro, arqueólogos encontraram fragmentos de osso humano e massa encefálica calcificada, que a chuva de 170 anos não conseguiu dissolver. O cheiro de sangue seco ainda impregna o metal quando chove forte, misturado ao aroma doce de melaço que nunca saiu completamente das engrenagens. Era 22 de fevereiro de 1854, quarta-feira de cinzas, quando Teresa Joaquina dos Santos transformou a máquina de moer cana em guilhotina coletiva para 7 feitores do coronel Antônio Ferreira Nobre. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. Amanhã amanheceu com cinza na testa dos brancos e sangue seco, no tronco do açoitamento. O padre Joaquim Mendes havia benzido as frontes com cinza de palma queimada, pregando sobre penitência e mortificação da carne, palavras que soavam como piada cruel num lugar onde a carne já era mortificada diariamente. No engenho São Miguel, que ficava entre os riachos Cobra e Seridó, numa várzea de terra massapê ideal para a cana, os 7 feitores, todos homens livres vindos do Ceará para civilizar a mão de obra, tinham prometido castigo de sal a 2 meninos de 12 anos pegos chupando rapadura no canavial. O castigo de sal consistia em abrir cortes nas costas com um chicote de couro cru. Depois, esfregar sal grosso misturado com pimenta malagueta nas feridas abertas. Os meninos, Antônio e José, filhos da mesma mãe que havia morrido de tuberculose no ano anterior, sabiam que o sal não era para temperar, mas para fazer a dor durar semanas. Teresa, moendeira de mão calejada e costas marcadas por chicote, recebeu outro exemplo por ter escondido uma menina de 8 anos que seria vendida para o Recife naquela semana. A menina se chamava Florinda e tinha sido batizada na pia da capela do engenho quando nasceu. 8 anos depois, valia 400 mil réis no mercado do Recife, preço suficiente para quitar a dívida que o coronel havia contraído numa mesa de gamão. Teresa a havia escondido no sótão da casa de farinha, entre sacos de mandioca, mas alguém delatou. Os feitores encontraram a criança na madrugada anterior, encolhida entre os sacos, com fome e febre. O coronel Nobre possuía 240 pessoas escravizadas, distribuídas entre o engenho, a fazenda de gado na serra, da Borborema e a casa da vila de Caicó. Sua propriedade se estendia por 12 léguas quadradas de terra, incluindo 3 riachos permanentes, 200 cabeças de gado e uma capela com um altar de madeira dourada. Seus livros de escrituração, preservados no arquivo da Diocese de Natal, mostram que em 1853 ele havia vendido 37 pessoas, incluindo 11 crianças entre 6 e 12 anos, para quitar dívidas de jogo contraídas no Rio de Janeiro. A página 47 do livro de contas registra: vendido a Joaquim Silva Braga, comerciante do Recife. Menina Florinda, 8 anos. Dentição completa, sem defeitos, 400 mil réis. O coronel tinha o hábito de usar botas de couro de cobra sempre enlameadas, que faziam ruído característico no chão de tijolo da Casa Grande. Esse barulho funcionava como sino de alerta para as pessoas escravizadas. Quando se ouvia o arrastar das botas, era hora de fingir trabalho ou enfrentar chicote. Ele carregava sempre um rosário de contas pretas no bolso esquerdo e uma pistola, inglesa no direito, símbolos de sua dupla autoridade, divina e terrena. Teresa sabia que depois da missa de cinzas vinha sempre o couro molhado e o ferro quente. A capela do engenho tinha sido construída 10 anos antes com trabalho gratuito, de pessoas escravizadas que carregaram pedra e cal, por 3 meses, sem receber nenhuma refeição extra. O padre Mendes celebrava missa todo domingo, pregando sobre obediência e resignação cristã para uma plateia que tinha as costas cheias de cicatrizes. Depois do sermão, o coronel costumava anunciar castigos e vendas, transformando o local sagrado em tribunal e leilão. Os feitores tinham nome, sobrenome e método próprio de tortura. João Evangelista Brandão, conhecido como Evangelho, era um homem magro de 40 anos que usava chapéu de palha desfiado e falava sempre citando versículos da Bíblia antes de aplicar castigos. Seu método consistia em amarrar as vítimas pelos punhos em galho de juazeiro centenário que ficava no centro do terreiro e deixá-las penduradas até deslocar os ombros. Sofrimento purifica a alma, dizia enquanto ajustava as cordas. Cícero Batista Ferraz, de 35 anos, tinha uma cicatriz que cortava o rosto da testa ao queixo, marca de briga de faca em Sobral antes de vir para o Seridó. Ele obrigava pessoas escravizadas a engolir cachaça fervente misturada com pimenta malagueta até vomitarem sangue, acreditando que isso queimava a preguiça por dentro. Guardava a pinga num barril de madeira de aroeira que ficava sempre ao sol para esquentar naturalmente. Manuel da Costa Prado, conhecido como professor por saber ler e fazer contas, era o mais cruel de todos. Usava régua de ferro de meio metro para quebrar,
dedos de quem errasse a conta da produção diária de rapadura, mas sua especialidade eram os castigos educativos. Obrigava crianças a decorar tabuada enquanto recebia chicotadas, uma chicotada para cada erro na multiplicação. Antônio Severino, o mais novo dos feitores, tinha 24 anos e dentes de ouro que brilhavam quando sorria. Viera do sertão de Quixadá, fugindo de crime de morte, e encontrara no engenho um lugar para exercer sua crueldade sem consequências legais. Sua marca registrada era usar esporas de cavalo para riscar as costas das vítimas, deixando sulcos profundos que infeccionavam com facilidade. Francisco das Chagas Bezerra especializara-se em castigos noturnos. Acordava pessoas escravizadas na madrugada para sessões de tortura que duravam até o amanhecer, usando lamparina de querosene para queimar pequenas porções de pele. Dizia que a escuridão tornava o castigo mais eficaz, porque a vítima não sabia quando e onde viria o próximo ferimento. José Maria Correia, o mais velho dos 7, tinha 50 anos e experiência em 3 engenhos diferentes. Conhecia todos os truques para prolongar castigos sem matar. Sabia exatamente quantas chicotadas um homem aguentava, quanto sal nas feridas causava desmaio, quantos dias sem comida faziam uma pessoa implorar. Era o estrategista do grupo, que planejava punições coletivas para desencorajar futuras rebeliões. Severino José da Silva, o 7º feitor, era especialista em castigos psicológicos. Obrigava mães a assistir filhos sendo torturados, forçava casais a se açoitar mutuamente. Inventava jogos cruéis onde a vítima precisava escolher entre 2 castigos diferentes. A mente quebrada vale mais que o corpo quebrado, costumava dizer, enquanto polia com trapo sujo uma faca de cabo de osso que usava para marcar iniciais nas costas das vítimas. O método Brandão havia matado 3 pessoas nos últimos 2 anos. Teresa viu Maria do Carmo, lavadeira de 22 anos, ter os ombros deslocados de forma permanente, depois de 6 horas pendurada no juazeiro, por ter lavado mal a camisa do feitor. A mulher nunca mais conseguiu levantar os braços, acima da cabeça, virando inútil para o trabalho pesado e sendo transferida para cuidar de porcos. Viu também Joaquim Africano, ferreiro de 50 anos, perder 2 dedos da mão direita, depois que o professor aplicou a régua por ele ter produzido 17 ferraduras em vez das 20 exigidas para o dia. Joaquim havia chegado ao Brasil num navio negreiro em 1820, ainda menino, trazendo na memória o conhecimento de fundir ferro que aprendera com o pai na costa da mina. Durante 34 anos, forjara enxadas, machados, ferraduras e grilhões no engenho. Até que 2 dedos quebrados pela régua do professor tornaram seu trabalho defeituoso. Passou a fabricar apenas pregos simples e rebites tortos, perdendo a dignidade de artesão que mantivera mesmo no cativeiro. O caso mais recente tinha sido o de Benedita Nagô, cozinheira de 40 anos que morreu depois de 3 dias penduradas no juazeiro por ter temperado mal a carne de bode do coronel. Ela tinha preparado milhares de refeições sem reclamação. Conhecia cada tempero e cada ponto de cozimento, mas numa tarde de dezembro, o coronel disse que o bode estava sem sal suficiente. Brandão a pendurou numa sexta-feira ao meio-dia. Ela morreu no domingo de madrugada, com os braços arrancados dos ombros e a língua inchada de sede. Um documento da Irmandade do Rosário de Caicó, datado de janeiro de 1854, registra o enterro. Sepultada Benedita, escrava do coronel Nobre, morta de febres malignas. O livro não menciona os braços deslocados nem as marcas de corda nos punhos. Teresa estava presente no velório e viu que foi preciso quebrar os braços da morta para conseguir cruzá-los sobre o peito dentro do caixão improvisado de madeira de caju. No arquivo da Câmara Municipal de Caicó, um auto de devassa de março, de 1854, registra que, no engenho do coronel Nobre, havia disciplina rigorosa aplicada por 7 feitores de reconhecida competência, todos homens livres e cristãos devotos, que mantinham a ordem necessária para o funcionamento da propriedade. O documento, assinado pelo juiz municipal Teodoro Pereira da Cunha, primo distante do coronel, não menciona que esses mesmos homens haviam criado um tribunal do terreiro, onde julgavam infrações inventadas para justificar castigos, que duravam dias. As infrações podiam ser qualquer coisa: olhar diretamente para um feitor, caminhar muito devagar, caminhar muito depressa, cantar durante o trabalho, não cantar durante o trabalho, suar demais, não suar o suficiente. Teresa conhecia cada cicatriz, cada osso quebrado, cada pessoa que não resistiu aos métodos dos 7. Homens que transformaram a administração do engenho numa oficina de tortura sistemática. A senzala do engenho São Miguel comportava 80 pessoas em quartos de 3 metros por 2 metros, com janelas sem vidro que deixavam entrar chuva, mosquitos e o cheiro da casa de farinha.
As paredes de adobe tinham buracos onde as pessoas escondiam farinha de mandioca, pedaços de rapadura e ervas medicinais coletadas no mato. Teresa conhecia cada esconderijo, cada segredo, cada plano de fuga que nunca se concretizara por falta de oportunidade. Ela havia chegado ao engenho em 1834, com 20 anos, comprada por 800 mil réis de um comerciante de Aracati, que falira tentando exportar charque para o Rio de Janeiro. Durante esses 20 anos, viu gerações inteiras nascerem, crescerem e morrerem no cativeiro. Ensinou a língua portuguesa a africanos recém-chegados, ajudou partos na madrugada, curou feridas com ervas que encontrava nas caminhadas para buscar água no riacho. O que Teresa tinha era conhecimento íntimo da moenda de cana, alavanca de ferro de 1,5 metro e coragem acumulada em 20 anos de cativeiro. A moenda era uma máquina inglesa fabricada em Manchester, chegada ao Recife em 1840 e transportada para o Seridó em carros de boi, que levaram 2 meses para vencer as serras. Ela sabia que a máquina, quando destravada, podia esmagar um boi inteiro em menos de 10 segundos. Já havia visto isso acontecer quando um animal se soltou e correu em direção aos cilindros. Sabia também que os feitores tinham o hábito de beber pinga logo após o almoço, sempre na mesma sequência. Primeiro Brandão e o professor, depois os outros 5 em ordem de antiguidade no engenho. Sabia que inspecionavam a moenda sempre em grupo, como matilha, porque nenhum deles confiava completamente nos outros. Todos temiam ser traídos e perder a posição de poder que exerciam sobre 240 vidas. A máquina ficava numa construção de pedra e cal com teto de telha francesa, ao lado da casa de purgar onde a garapa virava rapadura. Os cilindros de ferro fundido tinham 60 centímetros de diâmetro e pesavam 500 quilos cada um. Entre eles, o espaço era de exatos 2 centímetros, suficiente para passar a cana, insuficiente para escapar qualquer coisa mais grossa que um galho fino. Teresa conhecia o som que a máquina fazia quando funcionava normalmente. Um ruído constante e ritmado que se ouvia a 500 metros de distância. Conhecia também o barulho diferente que fazia quando encontrava resistência. Um gemido agudo do ferro forçando contra algo mais duro que cana. Esse som ela ouvira apenas uma vez, quando um machado caiu entre os cilindros e foi moído junto com a cana, produzindo faíscas e um cheiro de metal quente que demorou horas para sair do ar. Na terça-feira de carnaval, enquanto os brancos da Tillage Casa Grande bebiam champanhe francês e dançavam valsa no salão principal, Teresa conversou com Benedito Cabinda, capataz das mulas, e com Rosa Benguela, cozinheira da Casa Grande. A conversa aconteceu no tanque de lavar roupa, às 4 da manhã, quando só os 3 estavam acordados para preparar o café da manhã dos senhores. O plano era simples como a fome, na quarta-feira de cinzas, quando os feitores viessem verificar. Se a moenda estava entupida com bagaço, reclamação constante para justificar castigos. Ela os chamaria para desentupir a máquina manualmente. Benedito tinha 52 anos e comandava uma tropa de 20 mulas que puxavam os carros de cana e movimentavam a moenda. Chegara ao Brasil em 1822 numa das últimas cargas legais de africanos, trazendo na memória o conhecimento de tratar animais que aprendera nas savanas de Angola. Era respeitado até pelos feitores porque nenhuma mula morria sob seus cuidados. Habilidade rara num clima que matava animais de carga com facilidade. Rosa havia nascido no engenho 40 anos antes, filha de Catarina Benguela e pai incerto. Podia ser o antigo senhor, podia ser qualquer feitor da época. Cresceu na cozinha da Casa Grande, aprendendo temperos franceses que a senhora trouxera de uma viagem à Europa, mas nunca esquecendo os pratos africanos que a mãe cozinhava, escondido na senzala. Conhecia cada entrada e saída da casa principal, cada esconderijo, cada rotina dos moradores. Um inventário de bens de 1854 lista uma moenda de ferro fundido com cilindros de 60 centímetros de diâmetro, capaz de processar 2 toneladas de cana por dia, importada de Manchester em 1840, valor estimado em 2 contos de réis. O documento não menciona que a máquina já havia mutilado 6 pessoas em acidentes casuais, dedos prensados, braços quebrados, um homem que morreu quando a camisa se prendeu nos cilindros e o puxou para dentro. Na segunda-feira anterior, a quarta-feira de cinzas, Teresa fez um reconhecimento detalhado da casa da moenda. Mediu a distância entre os cilindros e a alavanca que controlava a trava, testou a resistência da correia de couro que conectava, a máquina ao movimento das mulas, calculou quanto tempo levaria para sair do prédio depois de soltar o mecanismo. Descobriu que da posição da alavanca até a porta eram exatos 12 passos, distância que podia percorrer em 4 segundos. Ela sabia que os feitores sempre inspecionavam a moenda na mesma posição.
Brandão e o professor ficavam do lado direito dos cilindros, os outros 5 do lado esquerdo. Todos se curvavam para examinar o espaço entre os cilindros, colocando cabeças e ombros exatamente na linha de esmagamento. Era uma rotina que seguiam há 2 anos, desde que começaram a usar entupimentos imaginários como desculpa para castigos coletivos. A estratégia de Teresa dependia de 3 fatores. Primeiro, conseguir que os 7 feitores entrassem juntos na Casa da Moenda. Segundo, fazê-los se posicionar entre os cilindros ao mesmo tempo. Terceiro, ter força suficiente para soltar a alavanca e sair antes que algum conseguisse se desvencilhar da máquina. Rosa ficaria responsável por distrair os moradores da Kuznetsbank. Casa grande, Benedito cuidaria das mulas para garantir que continuassem puxando. Na terça-feira à noite, os 3 se reuniram mais uma vez no tanque de lavar roupa. Teresa tinha nas mãos um pedaço de pau de ferro que usava para mexer a rapadura. Arma improvisada caso algum feitor tentasse sair da moenda antes da hora. Rosa trouxe uma garrafa de pinga misturada com ópio extraído de papoulas que cresciam atrás da capela. Dose suficiente para deixar 7 homens tontos por alguns minutos cruciais. Às 2 da tarde de 22 de fevereiro, exatamente como planejado, Teresa mandou recado aos 7 feitores através do menino Antônio, um dos que receberia castigo de sal, de que a moenda estava travada com bagaço seco e precisava de força de homem para desentupir. O menino correu pelo terreiro gritando que a produção tinha parado, que o coronel ficaria furioso, que era preciso resolver rápido antes que ele voltasse da vila. Os feitores chegaram em grupo, como sempre, todos suados e irritados pela interrupção. No descanso da tarde, Brandão vinha na frente com o chapéu de palha desfiado, seguido pelo professor, que carregava a régua de ferro. Os outros 5 vinham atrás, conversando sobre qual castigo aplicar na negligente que havia deixado a máquina entupir. Teresa ofereceu pinga, a misturada com ópio, dizendo que era preciso dar força para o trabalho pesado. Todos beberam. Brandão 2 doses porque ópio era coisa de mulher fraca. Em 10 minutos estavam ligeiramente zonzos, mas funcionais, exatamente como Rosa havia calculado. Teresa colocou cana fresca nos cilindros para simular o entupimento, travou a correia que conectava a máquina ao movimento das mulas e esperou que os 7 se posicionassem entre os cilindros com as barras de ferro que ela havia providenciado, para forçar o bagaço. O professor foi o primeiro a se curvar sobre os cilindros, enfiando a cabeça no espaço entre eles para ver melhor onde estava o problema. Brandão fez o mesmo do outro lado, reclamando que mulher não entendia de máquina. Os outros 5 se espremeram ao redor, todos com rostos e pescoços na linha exata onde os cilindros se encontravam, empurrando com barras de ferro um entupimento, que não existia. Na hora exata, enquanto os 7 forçavam o mecanismo e xingavam a incompetência feminina, Teresa soltou a correia e liberou as mulas com um grito que Benedito estava esperando. As 20 mulas puxaram simultaneamente. Os cilindros giraram com força total, e o barulho da moenda triturando osso e carne engoliu o terreiro como trovão de tempestade seca. O barulho da moenda triturando osso e carne engoliu o terreiro. Fez a casa grande correr para as janelas. Teresa usou os minutos de confusão para pegar a chave do porão nas roupas ensanguentadas do feitor Brandão, abrir os grilhões de ferro de 12 pessoas que estavam no castigo e empurrar famílias inteiras para dentro do mato pelas valas de irrigação que cortavam a propriedade. 43 pessoas fugiram naquela tarde pelos caminhos que ela havia mapeado durante anos carregando água. Benedito queimou o livro de dívidas da senzala na fornalha do engenho. Rosa apagou com cinza quente o número dos 247 que estava marcado a ferro no braço direito da menina que seria vendida. Teresa deixou a moenda parada, com os cilindros presos por uma corrente, como sino que não toca mais. Um relatório do delegado de Caicó para o presidente da província, datado de 28 de fevereiro, descreve a cena. Encontrados restos mortais de 7 indivíduos entre os cilindros da máquina, não sendo possível identificar os corpos devido ao estado de fragmentação. A polícia escreveu: crime bárbaro cometido por escrava contra homens livres cristãos. Quem vivia na senzala chamou de justiça. O coronel Nobre, que estava no Rio de Janeiro jogando cartas quando soube da morte dos feitores, voltou para o engenho trazendo 10 soldados e 2 cães de caça. Encontrou o terreiro vazio, a casa de farinha, incendiada e 43 pessoas desaparecidas nas serras do Seridó. Teresa foi capturada 3 semanas depois numa grota próxima ao riacho Cobra, junto com 5 outras pessoas. Um anúncio no jornal, A União, de Natal, de 15 de março de 1854,
oferecia 200 mil réis de recompensa pela captura da escrava Teresa, mulata alta, cicatrizes nas costas, fugida do engenho São Miguel após assassinar feitores com máquina de moer cana. O texto não mencionava que ela estava grávida de 6 meses quando foi presa. O julgamento aconteceu em maio na Câmara de Caicó, com um júri composto por fazendeiros e comerciantes da região. Teresa, que sabia ler, a habilidade que havia escondido durante 20 anos, ouviu a acusação de homicídio qualificado com emprego de meio cruel e motivo torpe. Quando perguntaram se tinha algo a declarar, ela disse apenas: "Eles prometeram sal nas feridas dos meninos. Eu prometi ferro na cabeça de vocês. Cumpri minha palavra." A sentença foi morte por enforcamento na praça pública de Caicó. Um telegrama do presidente da província para o Ministério da Justiça, arquivado na Biblioteca Nacional, pedia autorização para executar a escrava que matou 7 feitores, servindo de exemplo para conter rebeliões na região do Seridó. A autorização chegou em junho, mas Teresa havia morrido na cadeia 3 dias antes, oficialmente de febres, mas testemunhas relataram o espancamento dos soldados. As outras 5 pessoas capturadas com ela foram vendidas para fazendas no Maranhão. Das 43 que fugiram, 28 formaram quilombo na Serra da Rajada, resistindo por 3 anos até serem exterminadas por expedição militar comandada pelo próprio Coronel Nobre. Os 15 restantes conseguiram chegar ao Ceará e se perderam nos registros da história. O engenho São Miguel funcionou por mais 2 anos com feitores vindos da Paraíba, mas a produção nunca voltou ao normal. O Coronel Nobre vendia uma pessoa escravizada por mês para pagar os salários dos novos capatazes, até que em 1856 a propriedade foi leiloada para quitar dívidas. O inventário da época registra máquina de moer cana com cilindros danificados, necessitando reparo urgente. Existe uma contradição nos documentos sobre o número exato de mortos. O Auto de Devassa fala em 7 feitores, mas o livro de óbitos da freguesia de Caicó registra apenas 5 enterros naquele período. O relatório militar que descreve o ataque ao Quilombo da Rajada em 1857 menciona 28 bandidos mortos, mas cartas particulares do Coronel Nobre falam em mais de 30 negros exterminados. Algumas lacunas nos registros não se explicam, como se certas mortes não merecessem papel e tinta. Os moradores da região desenvolveram durante décadas o hábito de jogar flores silvestres e cachaça nos restos da moenda toda quarta-feira de cinzas. Alguns dizem que, na madrugada dessa data, ainda se escuta barulho de cilindros girando e madeira se partindo, vindo da direção do terreiro abandonado. Outros falam que a corrente que Teresa usou para travar a máquina nunca enferrujou completamente, mesmo depois de mais de século exposta à chuva. Se essa história te alcançou, compartilha para que essa memória não suma de vez. Antes de partir, comenta quantas histórias como essa ainda estão enterradas no interior do Brasil. No Museu de Caicó, uma placa ao lado de peças do antigo engenho São Miguel diz apenas "moenda do século XIX, danificada em acidente". Não menciona Teresa Joaquina dos Santos, nem os 7 feitores que morreram entre os cilindros de ferro. Historiadores ainda debatem se o episódio foi revolta isolada ou parte de uma onda maior de rebeliões que sacudiu o Nordeste na década de 1850. O que não se discute é o que a história revela sobre o Brasil escravista. Um sistema tão violento que transformou pessoas em máquinas de moer gente, até que uma dessas pessoas decidiu usar a máquina contra quem a operava. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.